No vídeo de hoje eu vou falar de todas as formas que o francês pode te ajudar a imigrar para o Canadá, então não sai daí. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Ana, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Vou te convidar aqui para curtir esse vídeo, compartilhar, deixar seus comentários se você tiver alguma dúvida, tá bom? É muito importante para que o meu canal continue crescendo, para que eu continue trazendo informações de qualidade aqui para vocês. Bom, vamos ao vídeo de hoje. Eu vou falar especificamente de francês e como isso vai poder te ajudar a imigrar para o Canadá. E vou aqui falar um pouquinho de todas as formas, ou quase todas que eu lembrar aqui que eu consegui compilar para vocês, tá bom? E esse vídeo, ele é especificamente para imigração fora de Quebec. Eu não faço processos de Quebec, eu não sou especialista em programas de Quebec, então eu não vou falar da província de Quebec. Então aqui o vídeo é todas as formas que o francês pode te ajudar se você quer imigrar para qualquer província do Canadá, menos Quebec. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que vem acontecendo no cenário de imigração com relação ao francês. O Canadá é um país bilíngue, né? As duas línguas aqui oficiais do país são inglês e francês. Porém, o Canadá está perdendo muito da sua população francofônica, né? Então, visando isso, o governo tem tomado ali várias iniciativas para que a sua cultura, né, a sua memória, a identidade do país, ela não seja perdida. E através disso, há interesse em aumentar a população de pessoas que falam francês aqui no Canadá, fora de Quebec, tá? Porque a gente sabe que Quebec todo mundo já fala francês, ou é obrigatório que se fale. Mas assim, pensando nisso, o governo tem lá um plano bem ousado entre 2024 até 2028 de focar esforços ali para poder atrair mais candidatos que falam francês aqui para o país. E, consequentemente, a gente consegue já ver esse reflexo muito nos programas de imigração. Então, isso é importante ressaltar que até 2028 esses planos vão estar todos em vigor. E se você está se planejando vir para o Canadá, o francês ele pode sim ser a forma mais acessível para você tirar do papel o seu plano de imigração sem gastar horrores. Por que eu falo horrores? Porque se a gente for falar de college, programa de mestrado, ainda mais com todas as mudanças que vêm ocorrendo na questão de permissões de estudos, redução de residentes temporários aqui no Canadá, ou seja, todas essas mudanças que vêm acontecendo, elas não vão afetar as pessoas que estão ali pensando no francês. Pelo contrário, o governo quer aumentar essa população. Então, esse pode ser o caminho principal para você. Então, não quero investir num mestrado, não quero investir num college, não tenho esse dinheiro. Invista no seu perfil, invista no seu idioma, invista em poder imigrar sem precisar, especialmente de uma oferta de trabalho, sem precisar ali de incentivos adicionais que não dependam somente de você. Pensa que o idioma vai depender somente de você. Então, o foco desse vídeo é mostrar para vocês esses caminhos, para que vocês se programem, para que vocês se planejam e conheçam as formas que vocês têm, caso você esteja pensando em investir um pouco no seu idioma de francês. Praticamente, quase 100% das opções que eu vou falar aqui para vocês não dependem de um francês muito alto, dependem do francês intermediário. Se você está começando a se planejar agora e tem um plano para 2025, em um ano, por exemplo, você tem como aprender um francês intermediário. As pessoas antes que apostavam quase todas as suas fichas num programa de estudos aqui no Canadá, elas não paravam para pensar que até vir para cá, conseguir ali a aprovação da LOA do college, visto de estudos, começar o programa, terminar o programa, vai levar mais de um ano. E tem um esforço muito grande, porque estudar aqui no Canadá não é uma coisa fácil, né? A gente tem ali um esforço muito grande. E aprender o francês, muita gente poxa, eu vou aprender uma nova língua, dá super preguiça. Mas, gente, o esforço de fazer um programa de college ou mestrado aqui no Canadá é muito maior do que aprender o idioma. Então, eu acho que vale super a pena e o investimento vai ser muito menor. E você consegue ali se organizando, estudando, focado, em um ano já ter ali o nível necessário que você precisa para poder se qualificar aqui para a maioria dos programas que eu vou falar hoje. A primeira coisa que eu quero citar aqui para vocês é o sistema federal Express Entry. Desde quando o Express Entry começou, já havia pontuação adicional para quem tinha o segundo idioma, sendo francês, enfim, quem tem os dois idiomas. Então, se você já tem um nível ok de inglês e você vai investir no francês, isso com certeza vai te ajudar bastante. Por exemplo, só de pontuação bônus, dentro do Express Entry para o segundo idioma, que seria o francês de série B7, que seria o nível intermediário, isso vai poder te dar 50 pontos de bônus adicional.
E aí, somado ao nível intermediário de francês, que dariam mais 12 pontos, você teria um total de 62 pontos adicionais ali no seu perfil do Express Entry. Então, esse sistema assim, de pontuação bônus que se tinha para quem tinha os dois idiomas, vamos dizer assim, não é nada novo dentro do Express Entry. Houve sim uma mudança no passado, que a pontuação bônus máxima era 30 e passou a ser 50, porém, tinha que ter os dois idiomas para você alcançar ali uma pontuação mais adequada e tudo mais. Só que a partir de junho do ano passado, o que aconteceu? O que houve ali a reviravolta? O governo instituiu os draws, ou seja, as rodadas de convite por categorias. E uma das categorias é o francês. Isso quer dizer que há rodadas específicas para quem fala francês. E aí, como a pontuação de corte para quem fala francês nessas rodadas específicas, elas não são tão altas, dá para se pensar assim, dependendo do seu perfil, em não ter os dois idiomas, dá para se pensar em ter um idioma pelo menos, né, que é o francês. Então hoje, quando eu faço as avaliações para os meus clientes, nas consultas e tudo mais, eu avalio o perfil, obviamente, para saber a pontuação que essa pessoa tem condições de chegar dentro do Express Entry. E aí, em muitos casos, poxa, vai começar ainda o inglês, ou não quer investir mais no inglês, vai investir em tudo no francês, eu falo, então esquece o inglês e já vai para o francês direto. Por quê? Chegar no nível intermediário de francês pode te dar muito mais chances do que chegar no nível intermediário de inglês. Se você já tem um intermediário de inglês, eu falo assim, ok, faz a tua prova para garantir essa pontuação adicional. Mas se você está começando a investir no idioma, ou já está focado em investir no idioma, eu acho que assim, olha, na minha opinião, é muito mais fácil você chegar do nível 0 de um idioma até o intermediário do que estar no intermediário e chegar no nível avançado. O salto do intermediário para avançado é muito maior, é muito mais exigente. Então, às vezes, as pessoas ficam focadas em conseguir, eu quero CLB9 de inglês, eu quero CLB9 de inglês, vai ficar lutando com aquilo e esquece que, poxa, se ela deixar o inglês do jeito que está, em CLB7, intermediário, e focar no francês, talvez chegue mais rápido do que atingir o nível avançado. E pensando hoje em dia, estrategicamente, gente, um CLB9 dentro do Express Entry de inglês não garante nada. Porque as pontuações de uma rodada geral, elas estão altíssimas. Então, se você não está numa lista de profissão em demandas e divulgo lá, saúde, por exemplo, as listas que estão com pontuações mais baixas, o inglês de CLB9 ele pode não ser vantajoso. Então, para que ficar insistindo em chegar num nível de inglês absurdo, sendo que não vai te ajudar? Então, nesse caso, deixa o inglês ali, faz a prova com o nível que você tem para garantir uma pontuação adicional e foca no francês. Hoje, dentro do Express Entry, se você está começando o seu planejamento ou se você está mudando a sua estratégia, o francês ele é uma das melhores opções. As duas últimas rodadas de francês que tiveram, a pontuação de corte foi 388 a última e 336 a penúltima. Sem contar que foram duas no mesmo mês, ou seja, a frequência de rodadas de francês, elas estão altíssimas dentro do Express Entry. Então, gente, foca nisso. Pensa que essa pontuação, 388, 336, ela é muito palpável. Você não vai precisar de um perfil extremamente maravilhoso para poder chegar nesse nível de pontuação se você tem o francês. Então, pense nisso como uma estratégia de imigração que vai, com certeza, te sair muito mais barato do que fazer um programa de estudos aqui no Canadá ou ficar ali na esperança de conseguir uma oferta de trabalho, porque a gente sabe que o mar não dá para peixe. Então, pensem nisso. Então, a primeira estratégia que eu vou falar aqui para vocês é Express Entry, porque não depende de empregador, não depende de mais nada. É só focar no seu perfil, estar preparado, saber o que funciona para você. Então, fazer uma análise de perfil, saber se seu nível educacional tá legal, se seu nível de experiência, se você se enquadra em todos os requisitos do Express Entry, e aí focar no francês. O segundo programa que eu vou falar aqui para vocês é o de Ontário, tá? Que é o French Speaking Skilled Workers. Eu fiz um vídeo especificamente aqui de todo o programa de Ontário, com tudo detalhado, então eu convido que vocês deem uma olhada nesse vídeo para saber mais detalhes. Mas por que eu quero falar desse programa? Ele é especificamente para quem tem perfil ativo no Express Entry, para quem tem os dois idiomas nesse caso, tá? Sendo que o francês tem que ser de nível CLB7, intermediário, e o inglês pode ser de CLB6, que é quase ali para o intermediário. Você tem que ter pelo menos 1 ano de formação acadêmica, sendo um bacharel, ou licenciatura, ou mestrado, ou doutorado. E se você tem um nível técnico, por exemplo, tecnólogo, você não vai se qualificar para esse programa. Mas qual que é a vantagem desse programa? A pontuação de corte é ainda mais baixa que do governo federal via Express Entry. As últimas pontuações de corte chamada dentro do OIMP Human Capital Priorities foram 317, a última, e 308, a penúltima, tá? Essas pontuações são ainda mais baixas do que a do federal. Se você ter os dois níveis de idioma, um bacharel e 1 ano de experiência de trabalho, você vai atingir essa pontuação
tranquilamente. É óbvio que a gente tem que olhar outros critérios como idade e tudo mais, mas no geral é uma pontuação super palpável, super atingível, nem sei se existe esse verbo, mas vamos lá, né? A vantagem é isso, você não precisa de uma oferta de trabalho, você não precisa fazer nada, você só precisa ter o perfil ativo no Express Entry. Nada no que eu digo, obviamente, você precisa estudar inglês, fazer os testes, mas no sentido assim, você não depende de ter uma oferta de trabalho, você não depende de nada, você depende somente dos seus skills, né, do seu human core, vamos dizer assim, para poder ser selecionado nesse programa. A pontuação de corte é muito baixa. E são categorias gerais de chamadas, então você não precisa ter uma profissão específica para poder se qualificar ali para o OIMP, French Speaking Skilled Worker. O terceiro programa que eu vou falar independe de ter um perfil ativo no Express Entry, e eu fiz um vídeo completinho dele, se eu não me engano, na semana passada, 2 semanas atrás. Então corre ali no histórico de vídeos para vocês olharem. Eu vou falar do New Brunswick Strategic Initiative. Esse programa, ele não precisa que você tenha um perfil ativo no Express Entry, e se você é um candidato que está fora do Canadá, você também não vai precisar de oferta de trabalho. A vantagem desse programa é que você precisa ter no mínimo CLB 5 de francês, que é pré-intermediário. Então, óbvio que tem ali todos os critérios, ele tem um sisteminha de pontos que você precisa atingir, uma pontuação mínima, mas no geral, se você tem experiência de trabalho, se você tem nível educacional, se você tem o idioma francês e idade, enfim, critérios específicos ali, não é difícil de atingir essa pontuação mínima no grid de pontuação que a província exige. Se você estiver fora do Canadá, você não precisa de oferta de trabalho, mas você precisa se organizar para fazer uma visita exploratória na província. E se você está no Canadá e está pensando em mudar para New Brunswick, tem alguns critérios que você precisa atender também, e eu vou convidá-los a assistir o vídeo que eu fiz aí recentemente com todos esses detalhes ali de como funciona este programa em si, para vocês estarem cientes. O quarto programa que eu vou falar aqui para vocês é o de Nova Scotia Market Priorities. Esse programa, ele é bem específico, digamos assim, não é tão popular, porém é uma possibilidade, então não vou deixar de falar sobre ela aqui. Esse programa, esse Stream de Nova Scotia, ele não depende de você ter uma oferta de trabalho. Ele depende de você ter um perfil ativo no Express Entry. A última chamada dele foi em janeiro, 18 de janeiro desse ano, e não há uma pontuação de corte específico. A única exigência dessa última chamada foi francês de CLB 10, tá? Então esse é um pouquinho mais challenge, porque um CLB 10 de francês, ele já é um nível mais avançado. Mas a questão é, se você tem um nível de francês, por exemplo, eu só tenho francês, né? O meu nível está super ok, e você tem um perfil ativo no Express Entry, pode acontecer de você receber um convite de Nova Scotia para participar desse processo, e não necessariamente você precisa de ter o inglês, e também não há pontuação mínima. Pensa assim, a vantagem é, quando a gente olha o processo de Ontário, French Speaking Skilled Worker, a pontuação é bem baixa de corte, mas vai exigir que você tenha os 2 idiomas, então, tanto o inglês quanto o francês. Já o de Nova Scotia, a pontuação de corte ela não tem. Então, se você está dentro do Express Entry, você tem, sei lá, 200 pontos, você vai poder concorrer a esse processo, digamos assim, tendo o nível de francês que eles exigem, tá? A última chamada foi CLB 10, mas já tiveram chamadas com CLB menor. Então, tudo vai depender ali da demanda que a província está buscando. Mas é uma vantagem ter o perfil ativo no Express Entry, porque você pode estar lá e ser convidado a qualquer momento. Então, é uma ótima possibilidade, acho que vale a pena deixar aqui. A província não faz tantas chamadas para este programa, não é uma coisa que acontece com tanta frequência, mas é uma ótima possibilidade. Agora eu quero falar de 4 províncias, vamos dizer assim, que eu quero colocar eles mais nesse mesmo bolão, assim, porque o francês, ele dá pontos adicionais dentro do sistema de pontos que a província tem. Mas, assim, ele pode não ser um critério de seleção, mas ele te ajuda ali a aumentar a sua pontuação dentro do sistema. Então, eu vou falar desses processos em si. O primeiro deles é o Alberta Advanced Immigration Program e o String Express Entry. Se você olhar no guide, está falando, se você tem o CLB 7 de francês como primeira língua no seu perfil do Express Entry, tá? Então, mesmo que você tenha o inglês mais alto, para essa estratégia de Alberta, você precisa colocar o francês como primeira língua e tem que ser CLB 7, que é o intermediário. Eles podem te considerar, te convidar ali dentro do sistema. O que acontece com Alberta é o seguinte, Alberta é uma província de lua, gente, vamos ser bem sinceros. E tá numa fase agora que eles estão muito mais focados em quem tem família lá, ou profissões em demandas, quem já está na província. Mas eu não descarto essa possibilidade, se você tem um francês de CLB 7, colocar esse francês como primeira língua para poder ali ser, né, quem sabe a província volta a chamar, ter rodadas para quem fala francês. Eu posso dizer que nos últimos tempos isso não tem acontecido, mas está no guide deles, está como um ponto de vantagem e pode acontecer. Então, estrategicamente,
Se você tem os 2 idiomas, por exemplo, óbvio que você vai estar com uma boa possibilidade dentro do Express Entry, mas se você tem o CLB 7 de francês, né, isso ali já te deixa apto a concorrer ao processo de Alberta também. Depois disso, eu vou falar do Manitoba Skilled Worker Overseas. São profissionais que não têm oferta de trabalho na província, mas que têm um perfil ativo no Express Entry, que fez uma expressão ou vai fazer uma expressão de interesse para o processo de Manitoba. Esse processo, ele é com foco ali nos seus skills, né, no seu human core, vamos dizer assim. Então, se você está dentro de uma profissão em demanda, se você está com o seu perfil ativo no Express Entry, se você tem algum ponto de conexão ou não com a província, enfim, então vários fatores que vão considerar ali, mas se você tiver o francês também, ou seja, você tem o inglês e o francês também vai te ajudar com uma pontuação adicional no processo. Então, isso pode dar um boost ali para você poder ter uma pontuação, quem sabe, ser chamado, ser convidado também. O mesmo acontece com o processo de Saskatchewan, tá? O processo de Saskatchewan para profissionais estrangeiros, ele também é feito da mesma forma como o de Manitoba. A diferença é que não vai te exigir nenhum item de conexão com a província, tá? O de Manitoba já vai exigir. Você precisa ter um perfil ativo no Express Entry e precisa fazer uma expressão de interesse para o processo de Saskatchewan. Eu fiz um vídeo aqui recentemente também falando de programas provinciais no qual você não precisa de oferta de trabalho e esse entrou lá na lista, então eu tenho mais detalhes desse programa nesse outro vídeo que eu fiz recentemente. Mas a vantagem é, se você tem um perfil ativo no Express Entry, você tem os 2 idiomas e você vai fazer uma expressão para o processo de Saskatchewan, o francês como segunda língua ou inglês, enfim, se você tiver os 2 idiomas, isso vai te dar uma pontuação adicional no sistema. Então isso pode ser sim uma vantagem competitiva para você ser ou não selecionado ali no sisteminha de pontos nos draws que a província faz. Depois, eu vou citar aqui o processo de New Brunswick, com o Express Entry. Ele é parecido com o de Manitoba, falei um pouquinho dele. Não requer que você tenha uma oferta de trabalho especificamente, mas vai requerer que você tenha ali itens de conexão com a província. Porém, se você tem também o segundo idioma como o francês, isso vai te ajudar drasticamente, ali vai dar uma pontuação muito boa dentro do sistema de pontos do processo. Lembrando que New Brunswick tem o Strategic Initiative que eu acabei de falar aqui, que é uma vantagem muito maior. Se você está residindo na província, estudou na província, tem parentes próximos morando lá, que sejam residentes permanentes ou canadenses, e tem o francês também, isso vai poder te ajudar muito ali no processo de New Brunswick. Eu vou fechar um pouquinho essa parte de pontos, né, que tem por província, mas eu quero citar aqui os que precisam de oferta de trabalho, tá? Então, por exemplo, o BCPNP Skilled Worker International Students e o de Ontário, o OMP Foreign Worker International Students também. Para ambos os processos, se você, né, tem a oferta de trabalho e você tem idioma, o francês adicional, isso também vai te ajudar. No BCPNP, qual que é a vantagem? Por exemplo, normalmente as pessoas que estão lá vão focar mais no inglês, porque é a primeira língua na província. Porém, se você tem também o francês de CLB 4, gente, 4. Isso dá 10 pontos para vocês adicionais ali no sistema de expressão de interesse da província. CLB 4 é o básico, tá? Basicamente, assim, estuda um pouquinho, faz uma prova para garantir esses 10 pontos a mais ali. E a gente sabe que o processo do BCPNP está muito concorrido, então esses 10 pontos ali podem fazer toda a diferença para você ser chamado ou não. E voltando para Ontário, tanto no Foreign Worker quanto no International Students, só pelo fato de ter o segundo idioma, CLB 4 que seja, você tem o francês de CLB 4, você vai ganhar 5 pontos. E se você tiver, além do segundo idioma, se for CLB 7 ou mais, você ainda vai ganhar mais 7 pontos adicionais. Então você tem a possibilidade de ter 12 pontos ali no processo a mais, né? Seja do International Students e também o Foreign Worker, se você tem o francês como segunda língua. Lembrando que esses 2 últimos que eu citei são os programas de oferta de trabalho, ou seja, com suporte do empregador, que também acaba sendo um programinha de pontos, que você, dependendo da sua pontuação, isso pode ser diferencial para você ser ou não selecionado. E agora eu quero falar para vocês do programa que acabou de ser anunciado, ainda não temos detalhes de como vai ser, temos pistas, vamos dizer assim, mas ele acabou de ser anunciado, sei lá, tem 2 semanas pelo ministro, que é o Francophone Community Immigration Pilot. Ele vai visar as comunidades menores do Canadá. É bem provável que esse programa ele vai ser muito parecido com o Rural and Northern Immigration Program, que acabou de ser, não é mais um piloto, acabou de se tornar um programa permanente. Porque ele é o que a gente chama de community driven, né? Ou seja, ele é desenhado para atender comunidades que precisam atrair imigrantes, precisam atrair gente lá para trabalhar. Então, a gente ainda não tem muitos detalhes desse programa. O ministro falou no seu último anúncio, onde ele fez ali, né, o lançamento, né, desse stream, desse programa novo, mas ele não deu detalhes de elegibilidade, certo?
O que a gente sabe é que o governo ainda está cadastrando as comunidades que têm interesse em participar desse piloto, mas a gente não tem detalhes de quais serão os requisitos. Eu tenho para mim que pode ser que não precise de oferta de trabalho. Talvez pode ser alguma coisa muito parecida com o Strategic Initiative de New Brunswick, tá? Mas esse é um palpite meu, porque na minha opinião não faz sentido eles fazerem um programa como o Rural and Northern Immigration Program, né? Que você precisa de uma oferta de trabalho, você precisa de um nível de idioma, e lá, por exemplo, o nível de idioma já é baixo, entre CLB 4 ou CLB 5, dependendo da sua oferta de trabalho. Então não tem sentido eles fazerem um programa parecido só para quem fala francês, sendo que no Rural and Northern Immigration Program já você aceita o francês, entendeu? Então eu acredito que a gente possa ter uma boa surpresa, uma boa novidade por aí dentro desse novo programa, que pode ser a possibilidade de você não precisar de uma oferta de trabalho, mas sim, ir conhecer a comunidade, fazer uma visita e tudo mais, e quem sabe fazer a sua expressão de interesse, aí com base ali nos seus skills e tudo mais, você ter a possibilidade de participar de um processo, como o New Brunswick faz. E se for isso, vai ser muito bom. E aí eu tô de olho, tô aí bem na expectativa para esse programa. E a última iniciativa do governo, que já existia esse programa, mas ele foi reformulado recentemente, mas esse não é para a imigração, mas que pode ser um bom passo para a imigração, uma boa transição para a imigração. É o Francophone Mobility. Ele é um programa que a gente chama de LMI Exempt. Ou seja, você não precisa que o empregador faça um processo de recrutamento, provar para o governo que não achou um canadense ou um residente permanente, nada disso. Se você tem uma oferta de trabalho, consiga aprovação para o seu Work Permit. Este programa, como eu falei, ele já existia, mas a exigência dele antes era maior. Agora mudou. Então, no finalzinho ali do ano passado, o governo fez já os anúncios dessas mudanças. O que ficou melhor? A exigência antes de francês para este programa era CLB 7, agora é CLB 5. Então, abaixou o nível ali de francês que é exigido. E também a oferta de trabalho antes tinham que ser em profissões de NOCs qualificadas, ou seja, Tier 0, 1, 2 ou 3. E agora não, qualquer trabalho. Então, se você conseguir qualquer trabalho, você precisa ter a oferta de trabalho. A vantagem é que não precisa de um LMA, ou seja, não tem todo um processo ali que o empregador precisa fazer. Mas se você conseguir uma oferta de trabalho em qualquer NOC e ter o CLB 5 de francês, o processo é bem facilitado. E aí a vantagem desse programa que pode te ajudar para a imigração, qual que é ali o step depois, né? Se a sua oferta de trabalho for num NOC qualificado, Tier 0, 1, 2 ou 3, depois de um ano trabalhando nessa posição, você ganha 50 pontos adicionais no seu perfil do Express Entry. Ou seja, para fins de imigração através do Express Entry, isso pode te ajudar, te dar um boost ali na sua pontuação. Fora isso, se você está trabalhando numa província específica ou, enfim, uma região específica, isso pode te ajudar ali para o processo de imigração provincial também, porque você tem a oferta de trabalho na província. Se você não está trabalhando numa área qualificada, num NOC qualificado, você não vai ter a vantagem de ter esses 50 pontos adicionais. Porém, dependendo da província que você estiver trabalhando, gente, não há requerimento de que seja um trabalho super qualificado. Se você conseguiu, por exemplo, um suporte do empregador para o Francophone Mobility lá no Atlântico, em Manitoba, em Saskatchewan, em Alberta, em BC, dependendo da profissão em BC, que tem uma listinha ali para o Semi-Skilled Worker, isso pode te beneficiar sim no processo de imigração. Ah, esqueci de citar o Ontário. O Ontário tem um programa específico do In-Demand, que são para áreas de indústria e tudo mais. Então, enfim, isso pode ser uma vantagem ali para algumas áreas específicas. Agora, as províncias como do Atlântico, Manitoba e Saskatchewan, não precisa ser e até Alberta hoje está com listinha de demandas e tudo mais, tem que olhar lá qual é a profissão certinha, mas no geral, para as outras províncias que eu citei aqui, você não precisa necessariamente ter uma oferta de trabalho qualificada no Tier 0, 1, 2 ou 3. Se você está trabalhando num Tier 4, Tier 5, isso vai poder te ajudar ali no processo de imigração provincial. Então, de certa forma, é uma forma de você conseguir chegar aqui no Canadá com uma permissão de trabalho, poder trabalhar aqui e isso te qualificar, seja para processos via Express Entry ou profissionais qualificados, né, para Skilled Workers em todas as províncias, vamos dizer assim. E se você está num trabalho que não é qualificado, é Tier 4 ou 5, algumas províncias isso também pode te favorecer. Então, é uma extrema vantagem ali focar bastante hoje no francês para que você potencialize as suas chances de imigração. Pensa nisso, pega esse resumo aqui desse vídeo, né, dá uma olhada nesses programas que eu citei. Se você quiser agendar sua consulta, eu posso te ajudar com mais detalhes, com uma análise muito mais
ali assertiva para o seu perfil especificamente, tá bom? Mas hoje, com certeza, gente, o francês ele vai te abrir muito mais portas do que o inglês. Tá? Então pense nisso e, enfim, conte comigo para o seu planejamento de imigração. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, tenha te dado dicas ali do que, né, buscar ali em termos de programas, tá bom? Eu vou deixar todos os links aqui para vocês dos programas que eu citei. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui, compartilha com alguém que precisa dessa informação e eu vou deixar um convite para você me seguir no Instagram, porque lá eu tô falando diariamente, tô dando dicas, né? Fica muito mais up to date, vamos dizer assim, se você quer saber novidades aqui do Canadá ou mesmo seguir um pouquinho da rotina de uma consultora de imigração, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!